Não, e toda essa questão da morte, ela é muito... Fala a questão lá dos tiros que vocês explicaram bem lá. Sim. A questão do que mata, que começou a matar, pelo menos, a questão do Kennedy, foi o vídeo, né? Que mostra os tiros, de fato. Porque o governo americano não liberou ele na hora lá dos tiros. Os policiais passaram tirando as câmeras das pessoas e levando as câmeras embora, né? Isso aí é conhecido, notório, assim. Tem gente que diz aí que tinha filmado o momento do assassinato ali, a polícia levou a câmera e nunca mais, tá, né? E esse vídeo existe, né? Alguém sabe desse vídeo, enfim. E é claro daquele do tiro, né? Porque o tiro que o matou, de fato, que arrancou uma parte do cérebro, foi no sentido contrário ao do Lee Oswald. Sim. Tem a praça, né? Então o Lee Harvey Oswald, teoricamente, estava no 6º andar, atrás, né? Do alvo, que era o Kennedy. Só que quando tu vê o vídeo ali, tu consegue ouvir alguns disparos no vídeo. Mas, principalmente, a cabeça do Kennedy, o movimento que ela faz é muito importante ali. Não tem como dizer que o tiro veio de trás. Cara, a cabeça faz assim, ó. Ou seja, se o tiro que abriu a cabeça dele tivesse vindo de trás, não teria acontecido isso. Não teria acontecido. A cabeça teria ido pra frente, entendeu? O tiro veio daqui. Então a gente foi foi estudar, né, o caso, ler um monte de livro. E sobre esse caso, realmente, a bibliografia é bem extensa, né? Tem muita gente que estudou o caso, tem um monte de livro sério, pesquisadores aí. E a gente viu ali que eles fizeram testes acústicos, né? Aquele do áudio estava aberto de um policial. Exato. Né? Tinha uma moto de um policial que tinha um rádio aberto. E ficou aberto bem no tempo, né? Do que aconteceu o assassinato ali. E esse rádio, depois que os caras fizeram vários tratamentos sonoros, né? Para limpar ali o motor da moto, que ficou ligado o tempo todo e tal. Eles acharam ali entre 6 e 7 tiros ao todo. Ou seja, a primeira coisa que a gente dá para concluir já, o Lee Harvey Oswald não tinha como ter feito todos esses disparos aí nesse espaço de tempo, né? Não tinha nem cartucho, tinha 3 só, né? Ou seja, foram mais de 3 tiros, só tinha 3 cartuchos ali onde ele estava, era para ter mais cartuchos. Enfim, várias outras evidências. Mas, de fato, a princípio, pelo que o teste acústico apontou, tinha uns 3 ou 4 atiradores separados. Não, ali, lá né? vocês comentam de 3, né? 3. Que era próprio no Texas School Book Depository, onde o Oswald era para estar, né? Tinha alguém ali, de fato. Alguém na frente no Grassy Knoll, que a gente chama, que é um gramadinho que ele sobe, assim, daí tem uma cerca, né? A pessoa que matou, deu o tiro na cabeça que ele atirou dali, de fato. A gente sabe hoje em dia que foi dali mesmo. E aí tem vários pesquisadores que dizem que do Daltex Building e do Records Building, que são 2 prédios que tem na esquina da praça, assim, né? Aqui, ó, que a gente morreu aqui, tem 2 prédios aqui. Foram dali. Inclusive tem até o nome dos caras que entraram no prédio. O cara, ele tinha passagem pela polícia, ele trocou de nome. Até depois existem gente que fala essas coisas aí. E depois acharam mais tarde no teto no terraço, né, do Records Building, um cartucho de um fuzil. Acharam lá. Foi uma reforma, 2 anos depois, acharam lá um cartucho. Porque teve uma pessoa que foi ferida na rua, né? Teve o James Tague, que foi, teoricamente, foi o primeiro tiro, né? Ou seja, o primeiro tiro, a gente sabe que era para ser o tiro que é o mais certeiro, né? Porque tu tá mirando mais tempo, tu tá mais descansado e tal. Os outros tiros que era para ser mais longe. E o primeiro que foi o mais longe. Ou seja, tem uma coisa errada aí. Não foi ele que deu o primeiro tiro, né? Então, a gente acha que alguém deu esse tiro, errou, né? Por algum motivo, que acertou a calçada e um estilhaço pega na bochecha de um cara que está embaixo de uma marquise ali. Então, esse cara foi atingido. E eu acho que não teve mais outras pessoas que foram atingidas. Eu acho que ele foi o único, né? Acho que ele foi o único fora do Kennedy. Carro, né? Fora do carro, exato. Porque o governador foi atingido. Connally foi atingido também. E aí tem várias... a bala, né, que mostraram que a Warren Commission, né, que deu a versão oficial disso, a Magic Bullets, né? Que fez ali os 7 ferimentos no Connally e do Kennedy. Aí tem uma informação que mata tudo isso aí, que é o seguinte. Existem mais fragmentos da bala no pulso do Connally do que faltando na própria bala, entendeu? É ridículo. Então, né? cara, piada, né? Piada, né? E depois E como é que você explica daquele policial morto? Aquilo lá é uma história muito estranha, J.D. Tippett. Né? Pra mim, eu não coloquei isso no documentário porque me faltava provas. Porque eu vi eu tenho um podcast que eu escuto também de uns caras que eles só falam de Kennedy, assim, né? O cara é um investigador do Kennedy, ele só fala sobre isso e conspiração e tal, eu acho bem interessante. Mas o cara, ele é bem sério, assim, ele até tem
coisas que ele fez para as investigações oficiais do caso do Kennedy, que o nome dele está lá, assim, ele é um oficial ou um dos investigadores, né? Esse cara, ele diz que quem matou o J.D. Tippit, na verdade, foi o próprio Jack Ruby, cara. Aí ele mostra, né? No mapa lá, ele abre o mapa, onde é que era a casa do Oswald, onde é que o Tippit foi morto, onde é que o Jack Ruby morava e onde é que era o teatro que ele foi preso. Então provavelmente foi o Jack Ruby que matou? Foi o Jack Ruby, porque no corpo do J.D. Tippit tinha 2 tipos de munição. Tinha de um revólver e de uma pistola. O Jack Ruby, ele era homossexual e ele andava sempre com um cara, que era bem parecido com o Oswald até. Vou ver nas fotos, o cara é bem parecido. E esses caras, o Jack Ruby, ele tinha um revólver famoso que ele usou para matar o próprio Oswald, né? Que é o 38 Snub, aquele, né? Que é um revólver com um cano um pouquinho mais curto aqui. Que é um revólver. No corpo do Tippit tinha 3 balas de uma pistola, aqui no corpo, e 1 tiro na cabeça de um revólver 38, do mesmo calibre da pistola do Jack Ruby. Então eles supõem lá que quando o Jack Ruby estava andando de carro ali pela região, porque o Jack Ruby morava a pé 20 minutos de onde o Tippit foi morto. Então ele podia estar naquela região ali andando de carro. Diz que ele estava andando de carro com esse parceiro dele, que eu esqueci o nome, e diz que é possível que o Tippit tenha abordado os dois para saber o que vocês estão fazendo aí andando de carro e tal, né? Quem são vocês? O presidente foi morto, né? Sabe, aquela coisa, né? E pararam o Ruby e esse cara, e o Ruby matou então um policial. Sabe? Isso aí é mais plausível. É bem mais plausível do que o Lee Oswald. Porque matado. o Oswald, pra ele ter matado o Tippit, o caminho que ele faz a pé não faz nenhum sentido. Ele tá andando para um lado, aí ele mata o Tippit e anda totalmente do lado contrário. Não tem porquê. E lembrando que o Jack Ruby era ligado ao Carlos Marcello, né? Da máfia de New Orleans. Ele trabalhou inclusive para o Al Capone como um courrier, né? Para o Al Capone antes. Mas essa questão do Jack Ruby, cara, a gente tem 2 tipos de munição. O Oswald tinha uma arma só, que era um revólver também, no caso, né? E existe a hipótese que o Lee Oswald nem participou dos tiros, né? Que ele não teria sido nem um dos... Ele não participou. Cara, tanto que tem uma testemunha, que é a Ellen Markham, que diz que quando eles dois, ela e o Oswald, ouviram os tiros, os dois estavam no refeitório do prédio do Texas Coal Depository. E o que ele? Foi um bode expiatório, então? Sim. O Lee Harvey Oswald, ele era um agente... não era um agente ativo, ele era mais um colaborador da CIA. Né? Ele foi treinado pela ONI, que é o Office of Naval Intelligence, né? Então ele recebeu esse treinamento de inteligência enquanto ele estava numa base militar no Japão, em Atsugi, né? Ele foi designado depois que ele fez o curso de Mariner, né? Ele foi para essa base, trabalhou lá por um tempo. Essa base era conhecida por tratar dos aviões espião U-2, né? U-2. E lá, cara, ele recebeu, sim, treinamento em russo, né? Ele aprendeu russo, de fato. Foi daí que ele, né, tirou o russo que ele sabe. E ele vai ser enviado mais tarde para a União Soviética como um agente colaborador da CIA. Aí tiveram que refazer a biografia com ele como um simpatizante da União Soviética. Exatamente. Né? Então, as entrevistas que ele deu ali, como marxista, que ele diz, eu sou marxista, obviamente, não sei o quê, marxismo é muito bom, não sei o quê. Ele era um papel dele, ele estava atuando ali como um agente. Ele era um ator, entendeu? Né? Porque ele era um agente infiltrado em organizações comunistas, pró-Cuba. Entendeu? Quando ele distribui aqueles panfletos pro Fair Play for Cuba Committee... Tem ele até as fotos. Tem as fotos, tem vídeo, não? Tem vídeo de 1961. Ele distribuindo panfletos lá, né? Então, aquilo lá era outra coisa que usaram contra ele depois, né? Pra mostrar que ele era um comunista, quando na verdade ele estava só trabalhando pra CIA. E a CIA esconde isso o tempo todo. A CIA nunca admite que ela tinha um arquivo do Oswald, que era um arquivo 2, é o número, assim... Que daí eu vi um outro podcast de um agente da CIA, dizendo, cara, se essa pessoa tem esse número, ele era um agente da CIA, ponto. Entendeu? Não tem discussão, é isso. O número dele tá aqui. Então, esse cara era um agente da CIA, de fato, ele foi mandado para lá como infiltrado mesmo. Ele foi resgatado da União Soviética, né? Trouxeram ele de volta também por querer, eles queriam, né, que os outros saíssem de lá. E usaram ele, né, para essa operação aí, né? Eles tinham... Isso é uma coisa interessante também. O Oliver Stone lançou um documentário recente sobre o caso do Kennedy, né? Não um filme, um documentário mesmo, com entrevistas e tal, no qual ele atualiza tudo. Tá disponível no YouTube não. Tem que... Eu baixo o filme, né, Marcelo? Não posso... É legal falar isso, mas tem que baixar esse filme.
ele mostra nesse documentário as provas atualizadas, né? Esse documentário do ano passado. Então ele pega tudo do status questiones e traz pro presente, né? Onde é que tá as investigações atuais. Então tem bastante coisa nova ali. Bastante coisa nova. Eu usei parte dessas informações nesse episódio, né? Então a gente vai ter ali, por exemplo... uma carta escrita pelo Oswald, né? Que eu mostro no episódio ali. Que é uma carta que ele manda para um outro agente da CIA, que ele fala mais ou menos o seguinte, eu gostaria que a gente não tomasse os próximos passos antes que todos estejam bem informados da situação do que está acontecendo. Uma coisa assim, né? A frase dele. E ele escreve a palavra concerning, que eu estou preocupado, né? Escreve concerning com D. Essa eu vi lá. E o Oswald, ele era disléxico, de fato, né? Ele tinha dislexia. Ele escrevia errado, ele falava errado às vezes. E então, essa carta, a gente sabe que é dele porque a carta contém uma dislexia na escrita, né? E ele já tinha escrito essa mesma palavra com essa dislexia em outras cartas antigamente. Então, a gente sabe que o Oswald estava sendo usado, ele estava nesse esquema, mas ele não sabia. Ele mesmo estava ali num paradoxo, né, cara? Depois é meio estranho, né? A pessoa mata um presidente, vai pro cinema, né? Dizem aí que o cinema era o local de encontro pré-combinado da CIA, para caso quando alguma coisa acontecesse, era para todo mundo ir para lá. Porque é muito estranho, né? Você vai matar uma pessoa, você vai pro cinema, você vai não paga o ingresso? Vai sumir, e não né? paga o ingresso, entra sem pagar, para chamar atenção. Quer dizer, é muito mal contato, né? Então, para mim, é um local de encontro pré-marcado lá, que eles tinham. Todo mundo sabia que ele ia para lá. Tanto que quando o Lee Oswald vai ser preso, quantos carros chegam da polícia lá? Uns 12, cara. Que nem o Jim Garrison fala no livro dele, é a maior amostra de intuição policial da história. Porque foram toda a polícia da cidade lá prender o cara que estava lá justamente dentro, entendeu? Não, é incrível. E a comissão Warren? Aquela foi ridícula, né? Foi, né, cara? Apontado pelo Lyndon Johnson, né? Ele que escolheu os membros da que odiava o irmão do John. Que odiava os dois. Ele odiava os dois. O Kennedy, inclusive, eles têm uma briga pessoal, né? Porque o Kennedy, ele vai alimentar a imprensa com informações sobre o Johnson para prejudicar ele, né? Ele vai fazer isso. Porque eles se odiavam, né? De fato, os dois irmãos odiavam o Johnson. Só que o Kennedy, ele sabia que o Johnson era um baita ativo político. Que era do Sul, né? Que ele era do Sul, exatamente. O Kennedy era do Norte, então ele precisava de alguém do Sul. E o Partido Democrata, naquela época, ele estava justamente com um problema de unidade. Porque o Sul, né, naquela época, ele estava um pouco dividido entre republicanos e democratas, né? Não só isso, mas também as políticas da segregação. Tinha gente democrata que não concordava. Porque a segregação foi feita pelos democratas, né? Os democratas eram os principais... o principal partido estava segurando ainda as leis segregacionistas nos Estados Unidos, né? Quem votou para mudar as leis foram os republicanos, de fato, né? Sim, não. Os democratas eram ligados a Ku Klux Klan e outros. Então, existia uma divisão no partido, né? E que o Norte, os democratas do Norte não gostavam dos democratas do Sul. Então, tu tinha que ter alguém do Sul democrata para juntar. Ganhar a eleição. Esse era o Lyndon Johnson, segundo as pessoas que eu conhecer, era um fulano intragável. Não, esse cara é um mau caráter. Era do trato, é um dos piores presidentes da história americana tratar. Diz que ele viajava quando o Kennedy foi eleito, né? Diz que ele passou, cara, o primeiro ano inteiro viajando o mundo afora, distribuindo caneta com o nome dele, miniatura, dizendo que ele era o presidente. Era um tipo que tratava maluco, assim. Mal, sabe? Garçons, comissário de bordo. Mulher. Ele era um fulano, assim, horroroso. Sim. Todo mundo é unânime que de trato, assim, era um fulano intragável. Um canalha completo esse cara. Canalha completo. O final da vida dele é estranho, porque ele tinha um problema de pulmão grave, né? E mesmo assim ele continuou fumando. E ele deixou o cabelo crescer, ficou uma pessoa totalmente largada. Não vi essa fase, então, alguns dizem que ele estava querendo ainda morrer. Não sei, mas ele tomou um comportamento completamente estranho de qualquer ex-presidente. Mas ele é um fulano horroroso. Sabe o que a Jacqueline Kennedy falou dele? A Jacqueline tem um livro, né? A viúva do Kennedy tem um livro que ela fala e ela conta sobre aquele dia do assassinato lá, que ela estava junto, né? E o Johnson também estava naquele dia na cidade. Quando o Kennedy é declarado morto no hospital, eles levam o corpo dele para o Air Force One para ser levado para o Hospital Naval de Bethesda, que é em Maryland, lá para fazer a autópsia oficial, né? E o Lyndon Johnson
a Jacqueline e mais um pessoal da comitiva vai junto nesse avião. Tem aquela foto famosa, né, que é o Johnson fazendo o juramento na Bíblia no juramento, dentro do avião. Ele fez questão que aquilo acontecesse naquele momento. Cara, todo mundo queria sair, todo mundo queria levar o corpo logo do Kennedy. Ninguém tava ligando pro Johnson se ele ia ser presidente ou não, cara, naquele dia. Foda-se, cara, porra, né? Só que não, ele mandou todo mundo esperar, não deixou o avião sair, mandou vir uma juíza, que era amiga dele, que estava no Texas, né? Ele era do Texas. Mandou vir uma juíza, uma cidade próxima, até o avião. Ela entrou no avião e ele obrigou todo mundo a assistir o juramento dele pra ele se tornar presidente naquela hora. Canalha, mau caráter, naquela hora. né? Se for ver a foto, a Jacqueline, ela tá com um roupo sujo de sangue ainda, cara. E ele ali querendo ser presidente, né? E logo depois ele liga, né, pro Robert Kennedy para dar uma dura lá e fala assim, ó, sai daqui que agora você não tem mais espaço. Ele liga para algumas pessoas, porque o Air Force One tinha um telefone, né, enfim. E a Jacqueline, ela continua relatando o que aconteceu nesse avião. O avião tinha um quarto, que era do Kennedy, deles, né? E tinha uma cama nesse quarto. Diz que a Jacqueline estava no avião uma hora, assim, e ela quis ir pro quarto lá, claro, né, pra lembrar, assim, né? Pô, último dia, talvez, aqui. Quando ela entra no quarto... Tá o Johnson no quarto, cara. Deitado na cama, sem camisa. E ela relata isso. Tá sem camisa. Diz que quando ela abre a porta, assim, ela toma um susto e ela fica meio enojada, assim. Porque aquele cara sem camisa, aquela cara dele, sabe? Falando, agora quem manda aqui sou eu, né? Daí ela abre a porta, diz que ele fica com vergonha, claro, né? Ele levanta, pega a camisa dele, meio que sai, assim. Aí ela fica no quarto, ele sai e ele vai lá pra frente. Ele continua conversando com a comitiva que tava ali. Daí ele começa a falar coisas tipo... Isso tá no livro das pessoas. Isso aí tá escrito também. Quem que eu devo indicar pra qual cargo? Olha, que mal, cara. Será que eu faço com tal pessoa? Cara, o cara morto no bagageiro, o caixão dele ali. E tu falando isso. Esse cara é uma das piores pessoas que eu já estudei. Assim, né? Não, ele é de trato, você acha que deve ter sido o pior presidente americano. Mais canalha nessa. Sim. Mais sujo. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.